Bom, pessoal, vamos lá, vamos embora. Boa noite a todos aí, né? Hoje damos continuidade à nossa maratona de questões aí, rumo à Polícia Civil do Piauí. Hoje com a nossa quinta aula do nosso projeto de 12 encontros, né? Semana passada tivemos uma aula bônus aí, choveu de gente aí na tela, não foi, Cláudio? Choveu de gente na tela aí, foi bom demais. Mas aí, infelizmente, alguns falaram no privado, outros nem falaram, e aí, paciência, né? Toda quarta a gente tá por aqui, mas aí fica a critério das pessoas aí correr atrás dos seus objetivos, né? A gente não pode pegar na mãozinha e levar até a hora da prova, né? E aí, grande Ivan, boa noite, meu irmão. E aí, hoje a gente está Boa contando com a noite. participação do nosso amigo aí, Alan. Alan, meu irmão, seja bem-vindo aí, viu? Com certeza que quarta-feira que vem você vai estar aqui de novo. Quem assistiu, não quis deixar de assistir, não. Até quem cochila não está cochilando mais. O que acontece? Hoje a gente vai dar uma sequência aqui no nosso edital, né? Como eu falei para vocês aqui, a gente aí tá certo, ó. Aí a gente vai dar uma sequenciazinha aqui no edital, tá? E o que acontece? Eu estava dando uma analisada aqui, pessoal, nosso edital, como eu falei para vocês, são 10 itens, né? E aí temos 12 encontros, né? Então hoje a gente vai aqui para o quinto, né? Hoje a gente vai aqui no quinto. Eu até já coloquei ele de vermelho aqui. Aí tá certo. Aí acontece. Se vocês analisarem, nosso nono item do edital, ele fala sobre as leis, né? Fala sobre a legislação digital aplicada à investigação, ele vai falar sobre a aplicação do Marco Civil da Internet, a Lei Carolina Dickmann, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, né? Os crimes cibernéticos e a Lei de Interceptação Telefônica e Telemáticas, tá? O que é que eu vou pedir a vocês? Como eu não sou formado em Direito, né? Eu vou pedir para vocês dar uma pincelada nessas leis aí. Por quê? Porque se eu fosse um professor de direito, ficava mais fácil, né? Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma busca aí de 20 questões envolvendo todas essas leis, tá? Prometo que cada questãozinha, vou deixar bem bisurada mesmo, para vocês pegarem o bizu. Mas eu preciso que vocês, já que estão nessa maratona aí, me ajudem, né? Me ajudem aí dando uma lida aí nessa lei aí, como diz aí, na lei seca, tá que na hora da aula fica até mais fácil, na hora que a gente passar os bisus, cada questão, vocês compreenderem, né? Eu vou pedir só que os meus amigos aí, minhas amigas, nesse nono item aí, né, que vai ser lá para janeiro, vai ter tempo, vocês dêem uma lidazinha aí. Pronto, é isso aí, Ivan, tá? Eu tenho certeza que todo mundo aqui vai dar uma lida aí, né, nesse nono item aí, tá? Os demais não, tá tudo sob controle, né? Na próxima semana a gente vai falar sobre conceito de internet, tá? Conceito de internet, navegadores, né, de internet, correio eletrônico, redes sociais, aí é tranquilo, tá? E aí a gente vai seguir no padrão aí. Tranquilo? Então hoje eu trouxe para vocês aqui a segurança da informação. E aí ele envolve tudo aí, né? Aí ele fala aí que fala sobre os malwares, né? Os vírus, os worms, os cavalos de Troia, né? Que são os trojan, o spyware, né? O ransom, o backdoor, o zero day, né? Que é o dia zero, né? Os keylogger, aí os phishing e assim por diante, tá? As engenharias sociais, os métodos, os canais utilizados. Então, a gente hoje vai tentar dar um bizu bem massa para vocês em cada questãozinha dessas aí, né? Para que vocês anotem, não fique aí, não fique dúvida, tranquilo? E aí, como foi a quarta-feira passada, vocês deram um show, né? Ninguém dormiu, foi bom demais, todo mundo participou da aula. E a ideia aqui é isso, tá, pessoal? Toda quarta-feira, quando a gente se encontra aqui, eu sei que essa hora está todo mundo cansado, uns chegaram do trabalho, outros faculdade, né? Outros cursinho, mas a ideia é essa aqui, tá? É como, Vanessa, eu até estava explicando para a Vanessa, e a gente, quando criou esse grupo aqui, justamente foi para a gente ter aquele grupo de estudo, né? Toda quarta-feira. O horário é meio complicado, no começo sim, mas depois a gente acaba se acostumando. Eu mesmo, quando acaba os projetos, que chega quarta-feira, aí eu fico agoniado. Eu já me acostumei. Então, assim, tá todo mundo cansado, né? Isso é fato, todo mundo vem de uma maratona aí. Eu mesmo, se vocês
Ver aí, eu coloquei o exercício de vocês 4 horas da manhã. Aí, 4 horas da manhã e viajei 5 e pouco. Nem dormi, né? Acho que uma hora da tarde eu passei em Arco Verde, até abasteci lá no posto que a Alan, nosso convidado de hoje, trabalha lá no posto lá, o Mochotó. Quem estiver passando por Arco Verde lá, deu uma paradinha lá. Nosso amigo Alan lá, tá sempre lá, pronto para servir vocês, certo? E aí, como eu disse, todo mundo está cansado, então vamos tentar passar o bizu, né, o mais direto possível, igual foi a última aula, né? E todo mundo gostou, que tem os elogios, né? E aí eu também tenho que externar os elogios a todos vocês, né? Porque se não fosse vocês, não aconteceria essa aula aqui, né? E eu preciso também que depois vocês dêem um like lá, se inscrevam lá no nosso canal, fortaleça lá. Eu tenho recebido muitas mensagens do pessoal de fora, né? De outros estados, né? A semana passada tinha gente do Maranhão, do Piauí, lá de Juazeiro do Norte. Depois falaram comigo no privado, então isso é muito bom, né? Então, a gente ser reconhecido pelo que a gente faz. Eu, particularmente, faço o que gosto. Né? Vanessa me conhece há muitos anos aí. Claudio vim conhecer agora há pouco, mas Beto, Vanessa já estava comigo estudando há um tempão aí. Né? Aqui no grupo tem pessoas que já estão concursadas, mas não pararam, né? E eu fico feliz por vocês, por causa de Vanessa, nossa amiga Ivan, né? Já estão fazendo parte aí da Polícia Civil, mas querem algo mais. Essa é a ideia. Vocês são exemplo para muitos jovens aí, viu? Parabéns aí, né? Por ele poderiam pensar assim, já passei, tá de boa agora, mas não, né? Então é isso aí. Quando a gente passa no concurso, a gente sempre quer algo mais, né? A gente diz assim, pô, se eu passei nesse aqui, agora eu vou pro próximo, né? Para garantir a bolachinha aqui e vou pro próximo. Então vocês tenham certeza que são exemplo, assim como o Beto, né? Beto é um cara que eu tiro um chapéu para Beto, né? Porque Beto é advogado, é dono de motel, é psicólogo, claro, é colega, é homem, é tudo aí. Socorrista. Mas Beto tá aí, né? A correria dele aí, sempre aí, né? Passou no concurso lá em Sergipe, aí tá sob júdice aí, na espera, mas poderia ter se acomodado, mas Beto correu atrás e foi fazer a prova para a guarda, a GCM, né? Guarda Civil Metropolitana lá de Juazeiro do Norte, o Filho do Prato, passou, já fez o TAF, passou também. O velho tá danado aí, né? Mas tá com a gente aqui toda noite, né? Toda noite. Falou que não vai fazer a prova da Civil do Piauí, mas tá esperando aí Pernambuco, tá esperando Paraíba, tá esperando aí Alagoas, e ele disse que vai fazer tudo. Então, o Beto, para mim, é um exemplo, assim, né? Pela força de vontade que o Beto tem. O Beto não para, né? O Beto, depois de não sei quantos anos aí, resolveu fazer direito, tá aí, formou-se, de boa, é um excelente advogado, né? Então, externar para todos vocês aí, meu muito obrigado pela confiança no trabalho aí da gente, né? Então, que a gente sabe um pouquinho, a gente tenta passar com você. Fiquei muito feliz, viu, Ivan? Você depois botar lá aquele exercício lá e dizer assim, rapaz, depois daquela hora ficou fácil responder. Então, essa é a ideia, irmão. É a gente passar para vocês de uma forma bisurada, simples e curta, para que na hora da prova você não perca tempo, né? Não perca tempo, não fique em dúvida, seguir, né? Porque a gente sabe que tem várias matérias para fazer lá o concurso. Tranquilo? Vamos embora. Ivan foi um cara que há 2 semanas atrás entrou, não foi, Ivan? Obrigado, viu? Yara divulgou aí nos grupos aí, Ivan de Maceió, entrou no nosso grupo aí e tá gostando, né? Então, meu irmão, seja mais uma vez bem-vindo aí. Tranquilo? Vamos embora aí para nossa primeira questãozinha aí, tá? Falar sobre os malwares, né? Então, o que acontece? Nossa primeira questãozinha aí. Ah, só lembrando aqui, antes de começar a nossa primeira questão, eu fazer um resumo aqui do que seria a segurança da informação, tá? Porque muita gente, às vezes, diz assim, pá, segurança da informação é só você ter um firewall, é só você fazer um backup. Não é bem assim, tá bom, pessoal? Os concursos públicos, isso é um item que ele vem sendo muito cobrado mesmo, tá? Ele vem sendo muito cobrado e o pessoal tem caído muito em pegadinha, tá? Nos concursos públicos. Tá? Então, se você fizer uma análise aí na internet, você vai ver que o item segurança pública é um dos, está lá em cima, 60 e poucos por cento, seguido de pacote Office, né? Seguido depois de teclas de atalho, tá? Então, é muito bom, assim, a gente poder externar para você. Então, o que acontece? O que para você significa segurança da informação? O nome segurança por si só já te dá o quê? Já te dá aquela tranquilidade, né? Então, quando ele fala em segurança das informações, simplesmente ele quer dizer para vocês que seria um conjunto, tá, de práticas,
políticas e ferramentas, né? Que servem para quê? Para proteger os seus dados, tranquilo? Para proteger os seus dados. E além de proteger os seus dados, ele proteger também os sistemas contra os acessos não autorizados, né? Os famosos hackers, né? Aí vem contra os vazamentos, né? As alterações, distribuições e assim por diante, né? O que acontece? A prática de proteger informações digitais também, tá? Além de informações digitais, informações físicas, né? Contra acessos, né? Uso indevido, o roubo de senhas, alterações de cadastro, né? E assim por diante, tá? Então, ó, a segurança da informação, ela é como eu falei para vocês, ela é um tema central nos concursos públicos, pessoal. Por quê? Porque ele trata da proteção dos dados, né? E dos recursos, né, das organizações. Então, o que acontece? Com o avanço da tecnologia, tá? O aumento das ameaças virtuais aumentaram muito, mas muito mesmo, tá? E aí você precisa saber como garantir a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade das informações. Por que eu estou tocando nesses itens? Porque a segurança de informações, ela é regida pelo pilar, tá? Ela é regida pelo um pilar que envolve 4 situações, tá? Alguns chamam de SIDA, outros chamam de DICA, mas, na verdade, os pilares que envolvem a segurança da informação são a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a autenticidade. E aí entrou também um tal de não repúdio, que muita gente meio que se confunde, tá? Então, assim, se você anotar aí, você vai ver que SIDA dá confidencialidade, né? O C, confidencialidade, o I é integridade, tá? O D, disponibilidade e o A é autenticidade, tá? Eu sou, mas o não repúdio não entrou aí. O repúdio ele ficou de lado, mas ele faz parte desse pilar, tá? Então, assim, o que é que você entende quando o cara fala assim? Ah, mas no pilar da segurança da informação, o que significa confidencialidade? Ó, vai garantir para você que a informação seja acessível apenas, né, porque tem permissão, né? Ou seja, a sua confidencialidade dali, né? E o que é que você pode entender como integridade, né? Então, tá na íntegra, né? O que é que você pode entender com isso? Que ele vai assegurar, tá, que os seus dados, como eu posso dizer, eles não sejam alterados, né, ou corrompidos de forma que você não autorize, né? Não autorizadas. Tranquilo? E aí vem o disponibilidade, né? Ou seja, uma disponibilidade. O que é que você entende? Então, você tem que entender que a disponibilidade dentro da segurança de informação, ele garante que as suas informações estejam acessíveis e disponíveis para o uso sempre que necessário. Eu vou lhe dar um exemplo rápido, tá, de uma disponibilidade. Digamos que você perdeu seu cartão de crédito. E aí você liga, né, para o cartão para cancelar, porque você não sabe se perdeu, se esqueceu. O que é que o atendente virtual pede? Digite seu CPF, quando você digita seu CPF, né? Digite 1 para solicitar um cartão, digite 2 para extravio ou roubo, né? Ou seja, o atendente virtual, ele está todo programado. Então, você vai seguindo as etapas, né? Vai chegar uma hora que você vai falar com o atendente. Então, quando você falar com aquele atendente, o atendente já não é mais virtual, mas na tela dele, né, já tem todos os seus dados. Se você compra, se você não paga, né, se você está lá devendo, se você quer um novo cartão, ele já tem tudo ali. Então, isso é o princípio da disponibilidade, né? A informação, ela tem que estar acessível e disponível para o uso sempre que você seja necessário. É igual você chegar na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, né? Vai estar lá, disponível lá, seus dados lá, né? A minha conta mesmo é da Caixa, né? Eu trabalhei 12 anos na Caixa. Então, minha conta, por incrível que pareça, Vanessa, são 3 dígitos. Foi eu que abri essa conta. Eu era estagiário da Caixa quando eu abri essa conta. São 3 dígitos. Então, assim, se você procurar a ficha autógrafo, não tem mais. Por quê? Porque as fichas de autógrafo todas foram digitalizadas, né? Hoje estão tudo eletronicamente disponível. Mas, por exemplo, se eu passar um cheque agora, o cheque não volta. Por quê? Porque automaticamente o sistema vai comparar as assinaturas. Então, o cheque não voltaria pelo motivo 22, né? A ausência de assinatura ou divergência. Então, ia bater. Ah, mas e cadê a ficha autógrafa? Não sei. Só sei que ela foi digitalizada e ela está disponível no sistema. Então, isso seria um princípio, né? A segurança da informação. Meus dados estão protegidos, né?
mas estão disponíveis assim que eles são acionados, né, por pessoas responsáveis e autorizadas, né? E aí vem também a autenticidade, né, onde você garante a autenticação daquele documento. Então, por exemplo, se você analisar um exemplo besta, mas que você nunca vai esquecer, a sua habilitação, né? Você não sabe quem é o presidente do Detran, o diretor do Detran, você não sabe. Você sabe quando você vai renovar a sua habilitação, né? Lá no rodapé da habilitação está lá, fulano de tal, diretor, presidente, lá, assinatura do cara. Ou seja, aquilo ali está alegando que aquela carteira ela foi autenticada, né? E ela foi reconhecida pelo presidente lá do Detran, o diretor, tá? Hoje não se pode, não se assina mais, por exemplo, o juiz, né? Um juiz chega aqui, tem um mutirão, 5.000 processos. Imagina só, 5.000 processos. Digamos que dos 5.000, 4.000 fizeram acordo. E aí? Para assinar esses 4.000 processos, né? Para depois publicar no Diário Oficial. Então, coitado das canetas, né? Então, imagina só. Então, hoje, existe quem? Existe a assinatura digital. E aí pode ser através de cartão, o token, né? Que é aqueles tipo um pendrivezinho. Que aí o que acontece? Quando o juiz coloca o token, ele acessa lá 4.000 processos. O que é que ele vai fazer? Ele não vai marcar de um por um. Ele vai marcar o primeiro em cima, que é quando marca o primeiro, marcar todos. Então, 4.000 processos foram marcados. E na sequência, ele vai entrar com o que hoje se chama o PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico. E aí o que acontece? Vai aparecer na tela dele pedindo o PIN, que é a chave dele lá, tá? Que é a chave dele, isso aí, que é a chave assimétrica, né? É uma chave pública e outra privada. Então, o que acontece? Aí ele vai lá, quando ele colocar a senhazinha dele lá, meu velho, 4.000 processos são assinados em questão, ó, de segundos, tá? Então, é para isso que serve e a tecnologia vem avançando todo dia. Assim, um exemplo mais claro é o Pix, né? É o Pix. Então, hoje, né, raramente o pessoal anda com dinheiro. Se andar, é muito pouco. Porque tudo hoje é Pix, é Pix, é Pix. Né? Então, foi muito bom isso que o governo fez, né? Espero que melhore, porque tem algumas situações ainda que ele demora, tal, né? Questão de base, principalmente dependendo do banco, mas com um jeitinho o pessoal melhora aí. Entendeu, pessoal? Então, isso seria aí os pilares, né? O nosso pilar. E aí, como eu falei para vocês, existe também aí dentro da segurança da informação as chaves, né? Como eu acabei de falar do Pix, que são as chaves simétricas e as chaves assimétricas, né? Então, quando eu envolver uma chave simétrica, né, ela vai utilizar uma única chave secreta, né? Para quê? Para criptografar, né? Criptografar e descriptografar, tá? Os dados, né? Por quê? Porque aí sendo mais rápido e eficiente, né? Ideal para grandes volumes, que aí eu citei o caso agora do juiz, né? Quando vai assinar. E aí tem a chave assimétrica, né? Ela usa um par de chaves distintas, né? Uma pública, né? Que até o Ivan falou agora que até acabou de estudar isso aí. Ela usa uma chave pública, né? Para criptografar e uma chave privada para descriptografar, tá? Sendo mais segura, mas o processo é mais lento, né? Por quê? Porque ela é usada em cenários como, por exemplo, autenticação e troca segura de chave. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando eu falo assim, Vanessa fala assim, Emerson, manda tua chave Pix aí. Eu mando a chave Pix para a Vanessa, né? Quando eu mando a chave Pix para a Vanessa, o que, é que vai acontecer? Ela vai ter aquele acesso àquela chave só para fazer a transferência para mim, mas ela não vai ter acesso aos dados, quanto tem na conta, se não tem, né? Onde eu moro, ela não vai ter. Tá? Então, nesse caso aí, veja só, o que acontece? Existe uma chave pública e outra privada, né? Só que eu mandei para ela pública, ó, tá aqui, né? Como eu boto aqui, ó, pessoal, o pagamento é X, tá aí a chave aí do Pix. Só que a privada tá comigo. Por quê? Porque quando eu vou fazer um Pix para fazer um pagamento ou mandar algum dinheiro para alguém, é que eu uso a minha privada, entendeu? É que eu uso a minha privada. Então, assim, é muito massa essa troca de chaves, né? Você ficar por dentro, como acontece, entendeu? Então, basicamente, meu povo, é isso aí, a segurança da informação, tá? Não é uma coisa de outro mundo, como eu falei para vocês, não é uma coisa de outro mundo, mas vem caindo muito nos concursos. E aí, por que que você precisa aprender, né, e entender? Porque não precisa só você estudar, né? O cara, vou estudar aqui 200 horas, mas não aprendi porra de nada. Você precisa aprender. Por quê? Para evitar os danos, né? Por quê?
Você evitando esses danos, você utiliza um conjunto de controles. E aí vem antivírus, vem firewall, vem criptografia, né? Por quê? Para você ter conhecimento de como funciona, né? Porque hoje, por exemplo, a autenticação por senha tem que ser o quê? Forte, né? Até quando você vai fazer qualquer cadastro, lá diz, no mínimo 6 senha, no mínimo 6 dígitos, no máximo 10. Use letras maiúsculas, minúsculas, né? Caracteres ou algoritmos, como ele fala lá. Quando você vai botando sua senha, você vai vendo que de lado, em algumas senhas, ele começa vermelho, vai ficando amarelo, e quando ele chega em verde, ele significa que aquela senha é uma senha o quê? Uma senha forte, né? Hoje, principalmente em alguns sites, quando você vai fazer qualquer coisa, ele pergunta assim, não sou robô. Por quê? Para entender que ele está lidando não com atendimento virtual, mas está lidando com pessoas. Aí você precisa marcar lá, tá? Então é assim que funciona, né? É assim que funciona. Então, por exemplo, a criptografia. Para que serve a criptografia? Né? Ela é especialmente cobrada em concurso. De fato, a criptografia tem que ter, né? Por quê? Ela serve para codificar as informações, né? Para que apenas quem possui a chave consiga acessá-las, né? A gente vai ver isso aí. Por exemplo, existe um vírus chamado vírus de macro. Esse vírus de macro, o que acontece com ele? Quando ele invade a máquina, ele consegue modificar os arquivos, principalmente arquivos de texto. Então, vai acontecer situações de, por exemplo, você pegar um arquivo, meu arquivo aqui, o Word, eu fiz meu TCC, poxa, o que a gente diz? Fez o TCC, guarde, salve, faça backup em várias unidades diferentes, para não acontecer isso. Daqui a pouco você, quando clica lá no seu arquivozinho Word, está tudo em algoritmo que você nunca viu, né? Ou seja, aquilo ali chama-se um vírus de macro, né? Então, por isso que quando a gente instala o pacote Office, a gente sempre desabilita os macros, né? Porque quando você deixa habilitados os macros, você corre um sério risco de a máquina ser e aí a pessoa ir lá e codificar lá seu arquivo, entendeu? Então, a gente vai estudar algumas questõezinhas e aí vocês vão começar a entender. Boa noite, meu amigo Alberto. Ele aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Emerson. Beleza. Tranquilo? Chegou na hora boa, na hora que a gente vai começar as questões, Betão. Tranquilo, meu povo? Isso aí foi só um resumo do que a gente vai ver aqui, tá? Mas, como eu disse para vocês, a gente vai fazer os simulados e aí vai ficar bem mais fácil, tá? Eu estou devendo para vocês um exercício bônus de 10 questões. Eu até já baixei, já está no jeito, tá? Eu não quis liberar hoje para não confundir vocês e para a gente não perder o foco aqui de item a item. Mas amanhã, como é feriado, amanhã eu mando para vocês. Se eu não mandar, agora de madrugada. Beleza? Depende do sono. Aí vocês tentam resolver essas 10, tem 10 ou 12 questões, tá? É referente a essas 5 aulas que a gente vai concluir hoje. É para você não perder o foco nem esquecer de nada. Tranquilo? Vamos embora. Então, chegou na hora, viu? Na hora que a gente vai começar aqui a brincadeira. Vamos lá, meu povo. Nossa primeira questãozinha aqui, ele fala o seguinte: fala que um usuário, ele percebeu que a tela do seu computador estava abrindo diversos anúncios em janelas pop-ups, tá? Mesmo quando não estava navegando em sites suspeitos, tá? Aí ele diz que, além disso, o navegador teve sua página inicial e seu mecanismo de buscas alterados sem sua permissão. E aí ele completa lá dizendo lá que, com base nessa situação hipotética e considerando os vírus chamados worms e outras pragas virtuais, assinala a opção que apresenta o tipo de malware que causa esse comportamento. Então, o que é que você tem que ver? Que muitas vezes, tá? Que muitas vezes a banca, pelo texto, ela tenta confundir a mente do candidato, tá? Ela tenta confundir a mente do candidato. Isso não é legal. Você tem que ficar ligado nisso aí, tá? Por quê? Analise essa questão. O que é que ele diz? Que o usuário percebeu que sua tela do computador estava abrindo diversos anúncios em janelas pop-ups. Então, aqueles anúncios chatos que às vezes você tá num site e começa a aparecer, o nome daquilo chama-se pop-ups, tá? Então, eu particularmente, nos meus computadores, eu desabilito os pop-ups, tá? Desabilito. Mas tem gente que não tem conhecimento, tá? Mas é uma coisa muito simples. Você lá aqui no canto aqui direito superior do navegador, os três pontinhos, vai lá em configuração e desabilita os pop-ups. Mas tudo bem.
Essa mulher aqui, né, essa usuária, ela não tinha o conhecimento. E aí ela disse que, quando estava lá no seu computador, estava abrindo diversos anúncios, né? Aí ele diz lá que mesmo quando não estava navegando, então, ou seja, ela não está navegando na internet, ela está aqui fazendo uma redação, mas aí começam os anúncios a aparecer, tá? Aí ele fala que, além disso, ela também teve a página inicial alterada. E o seu mecanismo de busca, que ela sempre estava acostumada, né, não tem mais permissão nenhuma. Então, veja aqui o que fizeram lá, o que aconteceu lá no navegador da mulher. O que é que você também tem que analisar? Que em nenhum momento a banca ela cita qual seria o navegador da internet, tá? E aí, se vocês analisarem, desde a primeira aula eu disse assim para vocês que a FGV ela é uma banca muito boa, mas ela é uma banca que ela tem muita casquinha de banana. E muitas questões da FGV, você mata a questão só no enunciado, tá? Que não é o caso dessa, ao contrário, esse daqui, ele faz com que você, né, se não tiver conhecimento, você marca errado. Saca só por quê? Ele diz aqui, ó, no final, ele diz aqui no final, deixa eu botar aqui a minha canetinha. Cadê ela? Trouxe ela para aqui agora. Cadê a caneta? Vou só trazer a caneta de volta. E olha aqui. Olha, ela voltou. Olha só. Aonde é que ele cria essa casquinha de banana? Aqui, ó. Onde ele fala aqui, com base nessa situação hipotética e considerando o vírus, o worm. Olha só. Ó, ele botou o worm aqui e tem o worm aqui. Só para você pegar a visão. Aí ele bota. Considerando que os vírus, o worm e outras pragas virtuais, assinale a opção, tá, que apresenta o tipo de malware, ou malware, como queiram chamar, que causam esse comportamento. Então, se você não tiver conhecimento, você diz assim, a banca, só pelo enunciado, me deu a questão. Só que não é o caso, tá? Por quê? O que é que a questão fala? Que fica abrindo o quê? Vários anúncios na janela do pop-up. E você aprendeu, e se não aprendeu, vai aprender agora e vai anotar, que o worm não tem essa função de ficar aparecendo propaganda em pop-up, tá? A função do worm, ele é um malware, né, um software malicioso, que ele se autorreplica. Ele fica se autorreplicando, entendeu? Até se espalhar. Até se espalhar. Vou só permitir que Isael entre aqui. Chegou agora. Certo, meu povo? Então, o worm, ele se replica até se espalhar pelos computadores e por toda a rede, de forma independente. Então, se você aprendeu esse conceito, então você já vai descartar aqui o worm. Já vai descartar o worm, tá? Se você anotou, né, ao longo dessa sua jornada de estudos aí, que o Keylog é um malware, né, é um software malicioso, que ele captura todas as teclas que você digita, né, então você também já elimina ele aqui. Que não foi o caso. Em nenhum momento anunciado ele disse que o cara capturou todas as telas que o usuário digitou. Ele diz que o usuário, mesmo quando não está navegando na internet, fica aparecendo os anúncios. Tá? Então, veja que só pelo conhecimento, você já eliminou o ORM, que ele se autorreplica, e você eliminou o Keylogger, né, que ele captura as teclas digitadas. Tranquilo? E aí sobrou para você o Hansel, o Adware e o Hotkey, tá? Então, você também lá atrás aprendeu que o Hotkey, ele é um malware que permite que o hacker ele obtenha acesso privilegiado a um sistema, ocultando a presença e as atividades do invasor, entendeu? Concedendo quem? Aos invasores o acesso como administradores, que aí na linguagem Linux se chama-se o hot, né? Chama-se o hot, que é o administrador, tá? E aí o que acontece? Também não é o caso, porque você está procurando, né, o software malicioso e fica mandando as propagandas. Então, ó, eu também elimino aqui o hottick, tá? Por quê? Porque não são os hackers, né? Que aqui nesse caso aqui não é para permitir que o hacker tenha acesso privilegiado, mas simplesmente já foi infectado e fica aparecendo várias propagandas. Então sobrou aqui, ó, o ranço e o adware. E aí o que acontece?
O ranço, você aprendeu ao longo dessa jornada de estudo que quando o software malicioso se refere a um ranço, ele sempre vai pedir o resgate, né? Na moeda virtual, a criptomoeda. Então, ó, toda vez que a questão falar em pagamento de resgate, você lembre do ranço, tá? Você lembre do ranço. Então, ó, eliminei o ranço, e aí sim, o cara, o software malicioso, né? Ele fica gerando aqueles pop-ups e os anúncios indesejados, é esse cara aqui chamado, ó, Ariel. Tranquilo? De boa? Anotaram aí, tudo certinho? Agora vamos para a nossa segunda questãozinha aqui. De boa. Com a explicação da primeira, você consegue matar a segunda, tá? Por quê? Porque na segunda questãozinha aí, ele diz o seguinte, que sobre os malware, né, leia as afirmativas a seguir e determine V para verdadeiro e F para falso. E aí ele abre lá o primeiro item lá, que diz assim, que os keylogs, né, resistam tudo que a pessoa digita no teclado, como senhas e dados bancários. Perfeito. Né? Diante da explicação da questãozinha número 1, você aprendeu que o keylog justamente é esse software malicioso, esse malware, e tudo que você digita, ele é encaminhado, né, para os hackers, né? Ele pega tudo isso aí. Então, ó, se você aprendeu que o keylog registra tudo que a pessoa digita, você sabe se é verdadeiro, então, ó, se é verdadeiro, lá no concurso, não perde tempo, pelo amor de Deus. Se achou o primeiro verdadeiro, elimina a letra B e letra C. Tranquilo? Já elimina. E aí vamos para lá. Segunda, o item que ele diz para você, que os worms, eles precisam estar anexados a um programa legítimo, tá? A um programa legítimo, para se espalhar pela rede. Foi isso que você aprendeu? Não. Você aprendeu que usou o worm, eles são os mal que se auto-replicam pelos computadores e pela rede. Tá, ó. Aqui é falso. Então, lá no concurso, você já matou a questão. Por quê? Porque aqui diz que esse item é verdadeiro, ok. Só que diz que o segundo item é verdadeiro, e você encontrou que o segundo item aqui é falso. Então, você no concurso já pode fazer assim, já pode marcar isso, e já pode ir para a próxima questão. Tá? É assim que funciona o concurso público, meu povo. Não vá esquentar, esfriar, esquentar a cabeça, né? Sofrendo do tempo, porque concurso público, você precisa controlar duas coisas, e aí toda aula eu bato nessa tecla que é para vocês fixarem isso na mente, e no dia vocês não sofrerem com isso. Concurso público significa duas coisas, controlar tempo e controlar a ansiedade, tá? Então, se você aprendeu que o keylog registra tudo que você digita no teclado, sabe que é verdadeiro, beleza, você marcou verdadeiro. Então, se a letra B e a letra C começa com F, você já elimina. Você vai por eliminação. Tá? Se você viu que o segundo item, o worm, ele está dizendo que ele precisa ser anexado a um programa, já pare por aí, porque você aprendeu e entendeu que o worm, ele se auto-replica. Então, você sabe que o segundo item é falso. Se você sabe que o segundo item é falso, você já elimina a letra D e já vai passar para a próxima questão. Mas vamos finalizar aqui para você ver se realmente a banca colocou certo, né? O terceiro item, ele diz o seguinte, que os Trojan, né, os cavalos de Troia, são programas maliciosos. São programas maliciosos que se disfarçam, como ele diz aí, ó, como software, né, legítimo, mas eles executam ações prejudiciais sem um conhecimento do usuário. Isso é verdadeiro, né? Então, isso aqui é verdadeiro, tá? Isso é verdadeiro. Deixa eu trocar a pilha desse negócio. Isso é verdadeiro. Ó. Beleza. Qual é a função do Trojão? Ele se disfarça de um software original, né? Isso aconteceu muito na pandemia com aquele auxílio emergencial, né? A galera mandava os links e aí assim, o teu auxílio saiu, o meu não, tá em análise. Poxa, vou mandar o link para tu aqui, por esse aí no instante a turma analisa, tu é aprovado e depois tu não tem mais porra nenhuma para receber. É assim que funcionava. Então eles se disfarçam, né? Eles se disfarçam de um software legítimo. E a turma ia lá na onda lá, né? E depois ia lá na casa e a casa diz, não, já foi sacada as parcelas. Não foi assim ou não? Não, não foi não. Enfim.
Entendeu? Então, ó, o terceiro item é verdadeiro. O quarto item, ele fala que o ransom, ele é um tipo de mal espião que resiste a teclas digitadas. Ó, quem faz isso é o Keylogg e não o ransom. O ransom, ele é um software malicioso que ele cobra resgate. Então, ó, o último item aqui é falso. Então, conforme está aqui na nossa letra A. VF, tá? Tranquilo? Pronto. É assim que funciona. Beleza? Vamos agora para a nossa terceira questãozinha aí, que diz o seguinte, que durante uma auditoria de segurança da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, foi identificado um malware que se propaga automaticamente pela rede. Né? Ele explora a vulnerabilidade conhecidas para executar ataques de negação de serviço, o famoso DDoS. Tá? E ele utiliza os recursos dos sistemas infectados para mineração de criptomoeda. Aí ele fala o seguinte, né, que esse tipo de ameaça, ele representa uma tendência moderna de malware que combinam características de diferentes categorias tradicionais, dificultando sua detectação e mitigação. Aí ele finaliza dizendo que, com base nas funcionalidades descritas, é correto afirmar que o malware apresenta característica de, ó, se você analisar aí as questões, né, ele já, pelo anunciado, você já matou. Porque lá em cima ele diz que durante a auditoria, lá na Secretaria de Saúde de Minas Gerais, foi identificado que o mal se propaga automaticamente. Então, se ele se propaga automaticamente, eu estou falando de worm. Então, eu estou falando de worm, né? Então, assim, beleza, eu estou falando de worm, mas se você analisar, eu tenho um worm aqui, né? E eu tenho um worm aqui, tá? E aí ele continua dizendo lá, né, que a função lá, né, ele diz que ele se autopropaga, ele explora a vulnerabilidade, né, conhecida para executar ataques de navegação de serviço DDoS. Ou seja, o vírus ele fica batendo até ele entrar, né? Por exemplo, isso acontece muito nos órgãos do governo, né? Que o cara derrubou a rede do Detran. Isso chama-se ataque DDoS. Por quê? Porque o cara joga no servidor do Detran e ele passa a manhã todinha tentando. Quando algum funcionário dá um vacilo, ele entra. Isso é um ataque de negação. Ele fica tentando, até ele derrubar o servidor da rede. Entendeu? E aí ele fala aqui, né, que com esse ataque de DDoS, ele utiliza os recursos dos sistemas infectados para mineração de criptomoedas, né? E aí ele complementa lá devido lá, ele diz lá que esse tipo de ameaça representa uma tendência moderna de malware, que combinam características de diferentes categorias tradicionais, dificultando sua detectação e mitigação. Quando ele fala aqui que ele dificulta, deixa eu colocar aqui o mouse aqui. A pilha dele, essa pilha tá. Só trocar o mouse aqui. Agora sim. Cadê? Deixa eu trazer ele para cá. Agora. Agora sim, chegou. Esse coisa no ao vivo acontece. Vamos lá. Olha só. Aí ele fala aqui, ó, voltando aqui, ó, né? Você aprendeu que ele se autorreplica, então você já entendeu que é o órgão, né? Então tá aqui, na letra A é o órgão, tá? Então você já pode riscar a B e a C, entendeu? Ele falou lá que ele se autorreplica. E aí ele fala aqui no final, ó, e esse tipo de característica aqui, ó,
de categorias tradicionais, dificultando sua detecção. O vírus que ele dificulta essa detectação é simplesmente um cara chamado Trojan, que toda vez que ele acessa alguma máquina pela rede, ele muda na sua característica. Então fica difícil de pegar ele. Tá? Por isso que ele diz ali, que ele dificulta a sua detectação, né, e mitigação. Então, por essa informação, né, você já aprendeu aqui, ó, Trojan. Então você já marca isso aqui. Então, quando a questão falar que dificulta, né, a sua detectação, por quê? Porque quando vão pegar ele, ele já derruba da rede. Ele já criptografa, já vai para outro, né? Então fica muito difícil. Mas uma hora ele cai. Então, se auto-replicar o órgão, se dificultar sua identificação, Trojan. Entendeu? E assim por diante. Beleza, meu povo? Então, essa questãozinha aqui, vou ver se o modo voltou. Essa questãozinha aqui, vocês marcam aí a letra D. O órgão trojano, devido à sua capacidade de autopropagação, que é o órgão, e a exploração de vulnerabilidade para a redução de atividades maliciosas. Tá? Você já matou ela aí, de fato aí. Tranquilo? Vamos para a questãozinha número 4 aí. Questãozinha número 4. Que diz o seguinte aí. O termo malware, né, que o termo malware, ou malware, como queiram chamar, ele diz o seguinte, que é uma combinação das palavras malicioso e software, né? E hoje é usado para descrever qualquer programa malicioso no computador ou dispositivos móveis, né? E aí ele fala o seguinte, que assinale a alternativa que apresenta o malware, o qual infecta o computador, criptografa dados sigilosos, como documentos pessoais ou fotos. Exige o resgate. Pronto. Se ele está dizendo aqui que exige o resgate, você nem perde tempo. Se ele exige o resgate, você já marca aqui, ó, ransomware, tá? Então já anota esse bizu. Se tem propaganda, adware, tá? Se exige resgate, ransomware. Se ele captura as teclas, keylog. Se ele espiona, spyware, tá? Se ele dificulta sua detectação, trojan, tá? Se ele manda um site que a princípio parece ser original, mas não é, Rocktick, tá? Então, esse bizuzinho aí para você já ficar ligadinho aí. Tranquilo? Esses mouse hoje aqui estão só a graça. Beleza, meu povo? Então vamos embora aí. Até agora, dúvida? Tá tudo certinho aí? De boa? Tá anotando aí? Tranquilo, né? Então vamos embora. Vamos pro próximo. Quinta questãozinha aí. Diz o seguinte. E o malware refere-se a qualquer tipo de software malicioso que tenta infectar um computador, um telefone ou tablet. Aí ele diz, né? Aí ele diz aqui, ó, aí ó, tá aqui uma interrogaçãozinha. Ele diz, por exemplo, tá? É um tipo de software maligno que bombardeia com pop-ups incessantes. Aí ele diz que, além da irritação criada, pode também reunir informações pessoais, rastrear sites acessados e até mesmo registrar tudo que você teca. Então, assim, quando ele diz aqui, ó, que um tipo de software maligno que bombardeia com pop-ups, né? Você sabe que pop-ups são propagandas. Então, ó, você já matou a questãozinha que você anotou lá na primeira, né? Que é um adware. Tranquilo? Então, esses visozinhos são altamente importantes para você, uma questão e puxando a outra. Tranquilo? A sexta questãozinha diz o seguinte na sexta questãozinha, que, que é uma técnica de manipulação por criminosos, tá? Que é uma técnica de manipulação empregada por criminosos virtuais, né? Para induzir usuários des desavisados e enviar dados confidenciais ou abrir links, né, para sites infectados. Diz que essa é a definição dos seguintes conceitos de segurança da internet. Ele fala lá que, na letra A, que é e-mail falso, né? Na letra B, ele diz que é da engenharia social. Na letra C, ele diz que são dos vírus. E na letra D, ele diz que é do Trojan, tá? E aí você pode ir por eliminação, né? Por quê?
Porque Trojão, você já viu que ele é difícil de se identificar, né? E lá em cima ele diz lá que é uma técnica de manipulação empregada por criminosos virtuais para induzir usuários desavisados a enviar seus dados ou abrir links, né? Ou abrir links. Né? Aí diz que essa definição é, do seguinte conceito de segurança da informação, né? E aí você já elimina o Trojão. Pode ser um vírus? Pode ser um vírus, né? Mas o vírus tem várias categorias, né? Aí ele fala ali, ele tenta confundir você quando lá em cima ele diz assim, abrir links, aí na letra A ele diz assim, e-mails falsos, tá? Mas aí ele diz lá que ele tenta os desavisados, tenta enviar seus dados. Aí então já foge da parte do e-mail falso. Então, ó, vamos aqui eliminando aqui, ó. E-mail falso, Trojan, tá? E nesse caso poderia ser vários tipos de vírus, né? Então você elimina também. Então o que sobra para você nessa questãozinha chama-se engenharia social, né? Que nada mais e nada menos que uma variedade de técnicas, meu povo, que é uma variedade de técnicas que são usadas por criminosos virtuais, tá bom? Para quê? Para manipular justamente as pessoas, entendeu? A fim de que elas passem as informações. E aí, com informações confidenciais, né? Eles utilizam um tipo de técnica que eles conseguem enganar, tá? Como, por exemplo, como eu posso dizer, fingir, né? Se alguém autorizadas ou necessitando, né, para ser aproveitado de boa fé. Então, isso acontece muito quando chega aquelas mensagenzinhas de banco, né? Por exemplo, esse dia mesmo, tem um carro meu que eu vendi há 5 anos atrás. Aí chegou no meio e-mail lá, dizendo que a sua transferência do carro, placa tal, tal, foi concluída com sucesso. Eu nem abri. Esse carro já vendia uns 5 anos atrás, entendeu? E foi feito toda a situaçãozinha. Então, para não ficar com o encargo de consciência, eu fui lá, abri lá o meu carteira digital, e lá vai aparecer o veículo, está no meu nome, tudo, né? Minha carteira, tudo lá. E que anda lá, de boa. Mas apareceu lá a placa do carro que eu tive há 5 anos atrás, dizendo que a transferência tinha sido concluída com sucesso. Daí você imagina. Então, esse tipo de engenharia social eles fazem, né? É simplesmente uma técnica que os criminosos eles usam, né, para manipular as pessoas. E aí você pensa que aquela situação está agindo de boa fé, mas não está nada, está se aproveitando, entendeu? Ele se aproveita das pessoas. E quando você não tem um conhecimento, aí fica difícil, muito difícil, né? Uns 2 meses atrás mesmo, eu passei uma situação, pô, foi foda. Eu acordei às 2 horas da manhã, o telefone tocando. E aí a maioria sabe que meus filhos moram aí em Salgueiro, né? E eu já tenho um menino de 15 e uma menina de 13, né? Já tá um moço e rapaz. E aí o que acontece? Eu acordei, o telefone tocando. Confesso que eu não olhei pro visor do telefone, tá tocando, eu só não botei no ouvido. E aí era uma menina, gritando, né? Pai, pai, tal, não sei o quê. Eles estão aqui em casa, pularam o muro, pai, estou aqui no banheiro. Rapaz, eu confesso que eu comecei a me tremer. E aí eu só percebi que aquilo era um trote, porque eu falei assim, o nome do meu filho é Tiago, né? Aí eu falei assim, cadê Tiago? Cadê Tiago? Aí eu falei assim, a menina é Fernanda. Aí eu, Nanda, cadê Tiago? Aí a pessoa disse assim, o Tiago, pai, o Tiago eu não sei. Ela falou, o Tiago é o cacete, porra. Aí na hora eu disse, vai se lascar, pai, tudo desligado. Enfim, então são coisas, né, que tira a gente do sério, né? E aí eu não consegui mais dormir, pô, enfim. Mas você imagina a pessoa que não tem o conhecimento, né? Eu acordei no susto, né? Acordei no susto, mas fiquei com aquilo. Então isso acontece, né? São as pragas virtuais, né? Isso acontece muito, né? Isso acontece muito. Então muito cuidado quando vocês receberem o e-mail, tá? Porque assim, você pode até abrir aquele e-mail. Se tiver algum arquivo anexo àquele e-mail, pelo amor de Deus, não abram, né? Porque o vírus ele está ali, ele não se propagou, né? Ele não infectou nada. Ele joga isca, né? Você consegue ler, mas se você clicar, você vai executar. E aí quando você executa, aí é um inferno, né? É um inferno, né? Eu estava vendo domingo uma reportagem no Fantástico mesmo, que fala sobre as telas, né? As crianças, os adolescentes, tá demais a tela, né? E aí, justamente isso aí, né? Que 60% dos jogos voltados às mulheres caem muito nesse negócio de rede social, né? E os homens não, né? Mas as mulheres, né?
ficam naquela disputa de rede social, né? E fulano postou isso, tem tantos seguidores, e assim por diante. E acabam daqui a pouco postando uma foto a mais, né? E se expondo. Essa é a realidade. Então, a gente que tem filho adolescente, a gente tem que passar sempre isso para eles, né? Questão de, chama, de segurança da informação, o que você clica, o que mandam para você, procure saber primeiro, né? E assim por diante. Beleza? Então, esse é o famoso engenharia social, né, pô? Tá? Esse está aí para pegar você aí a qualquer custo aí, sem nem pensar duas vezes. Tranquilo? Vamos para a nossa próxima questãozinha aí, questãozinha número 7, que diz o seguinte, na questãozinha número 7. Aqui. Uma modalidade comum de ataques cibernéticos em programas para edição de texto, planilhas ou apresentações para incluir códigos maliciosos e autorreplicável em rotinas pré-definidas que são incorporadas aos documentos manipulados por esses aplicativos. Aí ele fala que é o seguinte, que essa modalidade de ataque denomina-se, ó, se você analisar a questão, ele diz lá que é uma modalidade de ataque cibernético que se utiliza de programas para edição de texto. Tá? E aí, alguns minutos atrás, eu falei que existe um vírus chamado vírus de macro, né? É justamente esse tal de vírus de macro, tá? Ele se auto, né? São programas que eles infectam as planilhas, né? Principalmente textos, né? E aí ele diz lá que ele gera os códigos maliciosos, tá? Então, esse aí, quando falar lá ataque cibernético, você pegar qualquer questão, de qualquer concurso, fala de ataque cibernético, né? Que utilizam programas de edição de texto, aí você já mata que edição de texto já é vírus de macro, tá? Vírus de macro. Aí ele fala aí desse tal de SQL, inject, né? Na verdade, isso aí é um cyber-ataque, né? E não é o caso aí com relação à questão. A questão é bem clara, né? Diz que ele utiliza programas para edição de texto. Nesse caso da letra B, isso aí é um cyber-ataque, né? E consiste em inserir um código SQL. Então, isso varia muito. Esse código SQL é mais para quem desenvolve programa, né? Tem os arquivos SQL e tal, assim por diante, tá? Então, ele insere códigos, né, maliciosos em campos, né? De entrada de dados. Mas só numa aplicação mais assim, que trabalha com programação, tá? E aí ele fala do cavalo de Troia, né? Que a gente está acostumado aí sempre falar que é o vírus que a turma fala, usa a porta dos fundos, né? E aí ele fala nesse outro malware aí, né? O middleware, né? Middleware, tá? Então, também não vem ao caso. Então, nesse caso aí, falou em programas de edição de texto, planilha, você já bota aí, anota aí, que são os vírus de macro, tá? Vírus de macro. Beleza? Vamos para a questãozinha número 8 aí, que fala o seguinte, que uma propriedade característica que define malware polifômico. Isso é muito bom, tá? Malware polifômico, tá? Ele fala aí, ó, que o malware polifômico possui múltiplos, né? Eles possuem múltiplos meios de ação, permitindo contaminar discos rígidos e pendrive. Na letra B, ele fala que ele muda seu comportamento, ora atuando como ransom e ora como worm. Tá? Na letra C, ele diz que o malware polifóbico, ele muda seu código para fugir dos mecanismos de detectação. Tá? E aí, na letra D, ele diz que ele criptografa os arquivos infectados para cobrar resgate. E na letra E, ele diz que ele se replica automaticamente para dentro do arquivo .x. Tá? Então, o que acontece? Vamos lá. Na questão, na letra A, ele diz que ele possui múltiplos meios de ação, permitindo contaminar disco rígido e pendrive. Nesse caso, isso é um vírus, né? Isso não é um malware, é um vírus. Aí pode ser qualquer categoria. Então, a gente já vai descartar a letra A aqui, tá? Na letra B, ele diz que ele muda seu comportamento, ora atuando como ransom e ora atuando como worm, tá? Ou seja, ele se autorreplica, né? Também não é o caso, né? Também não é o caso de um malware polifóbico. Deixa eu jogar o mouse para cá. E, porra. Então, já vou cortar. Se você analisar a questãozinha a letra D, ele diz que ele criptografa os arquivos infectados e cobra resgate. Quem faz isso é o ransom. Então, ó, já vou cortar aqui. Sobrou esses dois aí pra gente, a letra C e a letra E.
Na letra E, ele diz o seguinte, que ele se replica automaticamente para dentro de arquivo docx. Se você analisar, quem está dentro dos arquivos docx é a resposta da questãozinha número 7, que são os vírus de Markov, onde ele fala lá. Ele utiliza programas para edição de texto, planilha. Tá? Então, quando ele vem aqui e ele diz que arquivos docx, aí você vai entender que os arquivos docx são textos. Então, nesse caso, são o quê? São os vírus de Markov. Então, ó, botei aqui. Então, sobrou para você isso aqui, ó. Que um malware polifómico, ele muda seu código, né, para fugir do mecanismo de detenção. Aí muitos vão dizer assim, mas Emerson, pô, são questões que são muito complicadas. Mas se você entender e aprender, e anotar esse bizu, uma questãozinha dessa, digamos que você nunca viu falar em malware polifómico, você vai eliminando pelo seu conhecimento. Você aprendeu que o vírus de arquivo docx, né, você sabe que são os vírus de macro. Então, você já elimina. Você sabe que quando ele cobra, infecta e cobra resgate, são ransom. Você elimina. Tá? Você sabe que quando ele muda seu comportamento, hora ele pede um resgate, hora ele se auto-replica, não é o caso dos malware polifómicos, você elimina. E quando ele diz lá em cima que ele possui múltiplos meios de ação e ele permite contaminar disco, rígido e pedaço, sabe que são vírus, ele se espalha, entendeu? Então, tem questões que, às vezes, o cara não vai 100% sabendo, mas pelo conhecimento que você aprendeu, dá para você ir eliminando. Né? E a banca, ela não quer saber se você sabe 100%, 50% não, ela quer saber que você marca correto. Então, às vezes, a gente vai marcando por eliminação mesmo. Isso acontece, isso é normal no meio dos concursos. Tá bom? Então, a questãozinha número 8 aí, você marca a letra C. Tranquilo? Questãozinha número 9 aí. A questãozinha número 9, o que é que ela fala na número 9? Simplesmente ele fala o seguinte, que um funcionário lá do tribunal, ele acessou um link enviado por e-mail que parecia ser de uma rede social corporativa, tá? Aí diz o seguinte, que ao clicar, ele foi direcionado para um site falso, que solicitava suas credenciais de login. Ele diz o seguinte, que após ele fornecer as informações, ele percebeu que era um golpe. E aí diz o seguinte, para evitar que esse problema ocorra novamente, não ocorra novamente, a medida essencial que o tribunal deve adotar é, aí na letra A diz o seguinte, configurar as estações de trabalho para reiniciar automaticamente em caso de detectação de antivírus incomum, de atividades incomuns. Na B ele diz que é o seguinte, que ele deve reforçar a política de troca de senhas, exigindo mudanças trimestrais e utilizando senhas fortes, tá? Na letra C, ele diz que o tribunal deve bloquear o acesso a todas as redes sociais corporativas por meio do firewall de rede. Na letra D, ele diz que ele deve adotar uma solução de anti-spamware e exigir a instalação em todos os dispositivos da organização. E na letra E, ele diz que ele deve implementar um programa de treinamento contínuo sobre segurança da informação, incluindo identificação de phishing, tá? O que acontece? Se você analisar, você vai dizer assim, pô, essa aqui foi fora. Essa aqui me criou várias dúvidas. Mas pelo enunciado, como eu sempre digo a vocês, pelo enunciado você mataria e não ficaria a dúvida. Por quê? O que é que ele diz aqui? Que, ó, um funcionário do tribunal acessou um link. Tá? Primeiro item. O funcionário foi lá, acessou um link. Né? Que ele parecia ser de uma rede social corporativa. Então, tudo bem. Aí diz que ao clicar, ele foi direcionado para um site falso. Ou seja, se ele foi direcionado para um site falso, qual é a função? Qual é o intuito? É pescar os dados. Né? O cara direcionou o cara para um site falso. É pescar seus dados. Aí sim, quando você entende que ele direcionou você para um site falso, que o intuito dele é pescar seus dados, e aí você anota esse bizu. E quando entende-se pescar os dados, aí você entende que pescar, quem tem essa função é o phishing. É o phishing. Entendeu? Aí você já mata a questãozinha aí. Então, sobrou para você aqui, ó. Se ele quer pescar os dados, ele direcionou você, então, o que é que o tribunal tem que fazer? Implementar um programa de treinamento, tá? Contínuo sobre a segurança de informação, incluindo a identificação de phishing. Ou seja, se ele implantar esse programa, né? Quem for lá dar uma aula ou explicar, vai dizer assim, ó, meu filho, quando direcionar você para um site falso, é porque ele quer pescar. Se ele quer pescar, estamos falando do phishing, tá? Foi o que aconteceu, né?
que eu acabei de dizer a vocês. Chegou lá no meu e-mail dizendo lá que o carro que eu vendi há 5 anos atrás, a transação foi concluída com sucesso, a transferência. E tem um link lá. Aí, quer dizer, aí o cara disse, Oxê, já vendi esse carro 5 anos atrás, o cara vai lá, deixa eu ver aqui, clica no link, ó, se lasca. Beleza? Então, pelo enunciado, você já consegue matar aí a charada aí. Tranquilo? De boa? Vamos embora. A nossa 10ª questãozinha aí. Aí ele fala o seguinte, sobre vírus, ó, no órgão. Emerson, Oi, fala aí, Zé. por que não poderia ser a alternativa D? D. Tá. Sim. Ele diz que é o seguinte, ele pode adotar uma solução anti-spam e exigir a instalação em todos os dispositivos da organização. Poderia ser uma alternativa, só que diante do enunciado, quando ele fala que ele foi direcionado para um site falso, não caberia essa resposta. Por quê? Porque quando ele diz assim, adotar uma solução anti-spam, esse anti-spam tem que ser colocado dentro do firewall, do servidor, entendeu? Para que os espiões, tá, não acessem. Nesse caso, pelo enunciado, quando ele diz que ele foi direcionado para um site falso, tá? Como ele foi direcionado, ainda o intuito é pescar os dados deles. Então, se ele foi direcionado, quando ele pesca, aí eu estou me referindo ao malware chamado phishing. Entendeu? Não que a letra D esteja errada, tá? Mas para o que a questão está perguntando, a única letra que cabe seria a letra E. Tranquilo? Valeu. Vamos lá para a nossa questãozinha número 10. Diz o seguinte, sobre vírus, né, e órgãos, no contexto de pragas virtuais, analisa as afirmativas a seguir. O item 1 diz o seguinte, os órgãos, eles não precisam se alojar em outros programas para se espalhar, tá? O item 2 diz o seguinte, que vírus e worms, eles agem basicamente enganando os usuários por meio de e-mails e sites falsos, de programas a obtenção de informações, senhas, dados pessoais e números de contas e cartões de crédito. No item 3 diz que vírus e worms são capazes de replicarem a si mesmos. Então vamos lá. O que é que acontece? No item 1. No item 2 diz o seguinte, o homem não precisa se alojar em outros programas. De fato, ele não se aloja, ele se autorreplica, ou no computador ou na rede. Então, isso aqui é verdadeiro, tá? Isso aqui é verdadeiro. Analisando as alternativas de baixo, a letra D diz que é 2 e 3. Se eu já achei o item 1 verdadeiro, já vou eliminando esse daqui. Já vou eliminar. No item 2, ele diz que o vírus e o worms, eles agem basicamente enganando os usuários por meio de e-mails e sites falsos, de forma a obter informações, senhas, dados pessoais e números de contas e cartão de crédito. Você acabou de ver que quem tem essa função aqui, ó, é o phishing, onde ele direciona você para sites falsos, entendeu? Então, não é o caso do vírus nem o worm, isso é um phishing. Então, o item 2 aqui, o item 2 é falso. O item 2 é falso. Entendeu? No terceiro item, ele diz o seguinte, que vírus e worm são capazes de se replicarem a si mesmo. Beleza, tá? O vírus, ele pode ser de várias categorias. Então, o worm, ele é um tipo de vírus, né? Ele é um malware, é um tipo de vírus, que ele se auto-replica. Então, o item 3 é verdadeiro. Então, ó, se o item 3 é verdadeiro, então só me resta marcar a letra C, quando ele diz que 1 e 3 apenas, né? Apenas são corretos. Tranquilo? Tem alguma dúvida aí, meu povo? Tá tudo certo aí, Zé? Tudo certinho aí? Deu para entender agora? Quando eu puxei agora? Deu sim. Beleza. Show de bola. Vanessa, tudo certinho aí? Natália, Cláudio? Certinho. Beleza. Alan, tudo certinho aí, Alan? Tá dando para anotar aí, pegar aí os bisus? Tranquilo. Show de bola. Beleza? Vamos para a questãozinha número 11 aqui. Certo. Beleza, meu filho? Vamos para a questãozinha número 11, que diz assim, ó. Com relação aos princípios de segurança da informação, aspectos como confidencialidade, integridade,
disponibilidade, legalidade e autenticidade são considerados pilares, tá? E aí ele fala que sobre esses pilares, né, sobre estes princípios, é correto afirmar que, vamos lá, aí diz o seguinte aqui, que a autenticidade, ele garante que a informação foi produzida em conformidade com a lei, tá? Aí a letra B diz o seguinte, confidencialidade garante que os dados sejam legítimos, né, assegurando que não sofram alterações por pessoas não autorizadas. Na letra C, ele diz que legalidade, né, ele garante que os dados tenham completezas e estejam disponíveis permanentemente para acesso quando desejado. Na letra D, ele diz que disponibilidade está relacionado à privacidade e ao sigilo das informações, de modo a garantir o acesso a apenas pessoas autorizadas. E na letra E, ele diz que integridade garante a completude e exatidão das informações, de modo que sejam preservadas, precisas e confiáveis durante todos os seus ciclos da vida, tá? Isso é integridade. Então, vamos lá. Na letra E, diz que a autenticidade garante que as informações foram produzidas em conformidade com a lei, né? Se é em conformidade com a lei, isso não é autenticidade, isso é uma legalidade. Concorda comigo? Então, ó, já vou eliminar aqui, né? O texto se refere à legalidade, não à autenticidade. Na letra B, ele diz que confidencialidade garante que os dados sejam legítimos, tá? Assegurados que não sofram alterações por pessoas não autorizadas. Isso é o quê? Isso é confidencialidade? Não, isso é a autenticidade, né? É igual eu falei lá, a assinatura do cara do Detran, lá do presidente-diretor, diretor-presidente, né? Ali garante, né? Ali garante que os dados são legítimos, assegurados que não sofram alterações por pessoas não autorizadas, né? Então, você vai pegar aquela habilitação, vai ver, não, aqui está assinado aqui, ó. Entendeu? Vanessa Frank, diretora do Detran, Pernambuco. Tenham fé em Deus. Então, o que acontece? Lá está garantido, né? Pela assinatura dela. Então, ó, mais um aqui, a gente vai descartar, né? Na letra C, ele diz que legalidade garante que os dados tenham competência e estejam disponíveis. Ó, se o STEP está disponível, aí eu citei o exemplo lá atrás do banco, né? Então, isso aí seria o pilar da disponibilidade, não legalidade, né? Na letra D, ele diz que disponibilidade está relacionada à privacidade e ao sigilo, tá? Não é a disponibilidade, e sim a integridade, né? Então, ó, mais um que ele inverteu. Sobrou para a gente só a letrinha E aqui, ó, que diz o seguinte, que a integridade garante que a completude, né, e a exatidão das informações de modo que sejam preservadas, precisas e confiáveis durante todo o seu ciclo de vida. Então, ó, só pelos enunciados, dá para você, pelos pilares, né, da segurança, né, dá para você ir matando de boinha lá. Tranquilo? Só você analisar, você vai ver que ele, toda a letra A, B, C e D, ele foi invertendo lá. E aí sobrou a letra E para você. Tranquilo? Vamos ali para a questãozinha número 12, que fala o seguinte, que lá na segurança da informação, tá, a segurança de um sistema de computação pode ser expressa através de algumas propriedades, né, fundamentais. Aí diz o seguinte, que a propriedade em que os recursos presentes no sistema só podem ser consultados por usuários devidamente autorizados para esse fim específico é denominado. E aí ele coloca aí, confidencialidade, irretratabilidade, conformidade, autenticidade e integridade, tá? Diante do que a gente respondeu na questãozinha anterior, alguém arriscaria aí? Betão, arriscaria qual que letra aí, Betão? Você não viu anunciado, não? Não vou nem coisa isso aqui, não. Tá? Eu vou ler o enunciado, Betão. E pelo enunciado, você vê se você consegue, se você aprova ou fosse, você conseguiria marcar. Só pelo enunciado. Eu vou ler novamente. Tranquilo? Olha só, diz o seguinte, que a segurança de um sistema de computação pode ser expressa através de algumas propriedades fundamentais. Ponto. A propriedade em que recursos
presentes no sistema só podem ser consultados por usuários devidamente autorizados para esse fim específico, tá? Que é denominado confidencialidade, irretratabilidade, conformidade, autenticidade ou integridade. Arrisca agora? D, né? D, de autenticidade. Vamos lá. Vanessa, arriscaria algum aí, Vanessa? Concordo com o Beto, eu marcaria D. D, né? Certo. Cláudio? Cláudio? Dormiu. Natália? Marcaria alguma coisa aí? Isael, Quando fala marca? de autorizado, é Ah, confidencialidade. muito bom. Vamos tocar aí, esse item aí, tá? Justamente essa palavrinha aí, tá? Bem observado, Natália. Quando ele fala aqui, Beto e Vanessa, quando ele fala aqui em devidamente autorizados, né? Isso retrata não a autenticidade, mas a confidencialidade do documento. Então, ou seja, não vai ser qualquer pessoa que vai ter acesso àquele documento, ou àquele sistema, tá? Nesse caso, ele está se referindo aí, pessoal, à segurança de um sistema. Então, digamos aí, que vou dar um exemplo, Vanessa, da sua loja. Digamos que você tem um servidor aí na Mega, a qual tem informações desse servidor, e só sua gerente tem acesso com a senha, né? Nesse caso, dentro desse servidor tem o quê? Tem as confidencialidades da loja, né? Então, quando você, e Beto falou assim, autenticidade, tá? Aí você viu a diferença agora aí, entendeu, Betão? Entendi, Emerson, é porque eu tô dirigindo, tô indo para cá, saindo do Ah, motel aqui, tô entendi. escutando. Entendeu? Entendeu, Vanessa? Aquela palavrinha ali mudou o contexto, quando ele diz assim, pessoas autorizadas. Aí, nesse Sim. caso, se referiu à confidencialidade. Fechou? Sempre eu chamo Isiela. Voltei. Beleza, beleza. Abre tua mina para dormir, Cláudio. Pronto, isso é o que importa. Tranquilo, meu povo? Vamos para a questãozinha número 13 aí. A questãozinha número 13. Que fala o seguinte. Considere o uso da criptografia assimétrica, em que uma transação online, né? Em uma transação online. Então, considere o uso da criptografia assimétrica em uma transação online. Aí fala o seguinte, que Maria deseja enviar uma mensagem confidencial para João, tá? Garantindo que apenas ele possa ler o conteúdo. E ele diz o seguinte, que para que essa segurança seja alcançada, Maria deve criptografar a mensagem, tá? Mas ela deve criptografar a mensagem como? Aí na letra diz assim, usando a chave privada dela, garantindo que apenas João consiga descriptografar. Na letra B diz o seguinte, que Maria deve, usando uma chave pública, né, de João, garantindo que somente João possa descriptografar com sua chave privada. Tá? Na letra C diz o seguinte, que usando a chave pública dela, para que João possa descriptografar com a sua chave privada. E na letra D diz que com a chave privada de João, né, pois apenas João poderá descriptografar com a sua chave pública. Olha que rolo danado aí. Tá? Ou seja, Maria ela só quer mandar um e-mail para João. Né? E ela quer garantir que só João leia o conteúdo. Então, Maria não quer nada, ela não quer guerra com ninguém, ela só quer ler, mandar uma mensagem confidencial para João, garantindo que apenas ele, somente ele, leia. Né? Aí diz o seguinte, na letra A, que ela deve usar uma chave privada dela, né? Chave privada dela. Mas vê só, como é que ela vai usar uma chave privada dela? Se só quem pode ler a mensagem é João. Vamos partir desse ponto, né? Aí diz o seguinte, né? Na letra A, que ela deve usar, a Maria usando a chave privada dela, garantindo que João apenas consiga descriptografar. Vê só, que bom. Então, essa daí a gente já pode descartar, né? Porque a chave privada não tem que ser dela. Não tem que ser dela. Entendeu? Na letra B, diz o seguinte, que ela deve usar a chave pública, né? De João. De João. Que até então João é uma pessoa pública, né? De João.
garantindo que somente João pode descriptografar com a sua chave, né? Então, aí você dá um exemplo aí que eu dei lá atrás do Pix, né? Quando eu mando a minha chave Pix, né? Estou mandando, ó, Vanessa, está aqui minha chave Pix, né? Eu direcionei só para a Vanessa, né? Eu não mandei para todo mundo do grupo, tanto que eu falei com ela no privado, tá? Então, eu usei o quê? Mandei para a Vanessa, então eu usei a chave pública, né? Porque só ela pode abrir lá, só ela pode fazer o depósito, só ela pode mandar o dinheiro, né? Ela pode mandar outra pessoa? Pode, mas outra pessoa vai ter acesso lá à senha dela, né? Se é só para ela, é ela mesmo, só ela mesmo, tá? Então, a princípio, essa letra B seria a nossa resposta, mas vamos analisar a letra C e o seguinte, ela deve usar a chave pública dela, para que João possa descriptografar, tá? Como é que ela vai usar a chave pública dela? Se ela quer mandar uma mensagem para João, ela é uma pessoa privada, né? Ela não é pública, ela é privada. Então, aí a letra C você descarta aqui. Você descarta, tá? Emerson, e quando é que ela usaria a chave pública? A chave Eu pública, não entendi, sim. quando ela, por exemplo, fosse fazer mandar para um grupo, aí ela estava mandando para várias pessoas, não para uma pessoa específica. Entendeu, Zélia? Aí ele usaria a chave pública dela. Entendi. Porque nesse caso, ela quer mandar para uma pessoa só. Ah, então, Uma no pessoa caso, só. se eu for mandar para uma pessoa só no privado, aí vai ser sempre a minha chave privada, né? No caso. Isso. Mas você vai usar a chave pública da pessoa que você está mandando, né? Esse é o princípio. Para garantir a confidencialidade. Entendi. Entendeu? Entendi, é porque causa uma confusãozinha. É de fato. Mas são as primeiras questãozinhas, depois você vai se acostumando como vai resolvendo. Aí vai entrando na mente. Beleza? E João, tudo certo aí? A internet hoje está caindo e voltando direto aí, né? Mas tá tudo certinho aí, né? Não, tô tranquilo, que eu tava resolvendo aqui outro problema. Aí achei que tive era que desligar, internet. mas tá de boa. Não, tá de boa, tá de Tá no boa. plantão, hein? Ou tá em casa? Não tô em casa, plantão só pra semana. Aí é bom demais. Beleza. Vamos lá. E a letra D é o seguinte, que com a chave privada de João, não seria a chave privada de João. Ela estaria mandando para João, mas ela não tem que usar a chave privada de João. João que vai ter que botar a senha dele lá para abrir a mensagem que Maria mandou. Entendeu? Então, de fato, sobraria para a gente aí, meu povo, era essa letrinha B aí mesmo, né? Letrinha B. Usando a chave pública de João, né? E no caso, a chave pública de João seria como se fosse o e-mail dele. Ela não quer mandar uma mensagem só para ele ler, não seria o e-mail dele. Seria a chave pública dele. Entendeu? Ela tem que usar. Beleza? Como eu falei para a Isiela agora, essas questões, ela é meio complexazinha, mas é só, como hoje é a primeira vez que a gente começa a resolver, lá na frente a gente vai resolvendo mais, a gente vai entrando mais na mente da gente e a gente vai se adaptando melhor. Beleza? Então, certeza que daqui para as 12 aulas a gente fica craque nisso aí. Tranquilo? Isso no começo realmente dá uma lambança na mente da gente, por isso que eu não quis colocar lá o outro exercício, porque eu sabia que ia dar uma confusão danada. Não, vamos item aí do edital para não confundir e a gente não perder o foco. Beleza? Vamos embora para a questãozinha número 14 da gente aqui, que fala o seguinte, né? Que são ferramentas do princípio da autenticidade. Aí ficou fácil, né? Esse daí ficou fácil. Por quê? Para o princípio da autenticidade. Ele diz assim, criptografia, assinatura digital e backup. Aí esse backup aí lascou tudo, né? Esse backup aí lascou tudo. Concorda comigo? Se eu quero o princípio da autenticidade, o backup é foda, né? Enfim. Então, já estou eliminando a letra A e a letra B, né? Sobrou a letra C e a letra D, tá? Aí a letra C ele diz que biometria, assinatura digital e certificado digital. Opa! Né? Já achei? Não sei. Vamos na letra D? A letra D diz o seguinte, que são ferramentas do princípio da autenticidade. Aí ele bota aí no break e firewall. Aí matou tudo aqui, né? Esse no break aqui e esse firewall, aí me ajuda, né? Aí, de fato, sobrou esse aqui mesmo, ó. São princípios da autenticidade. Então, para ser autêntico aquele documento, você pode botar a sua biometriazinha, você pode botar a sua assinatura digital, ou pode usar seu token no certificado digital, né? Aí vai garantir que tem FEB e ofício lá. Então, questãozinha muito tranquila aí, a questãozinha número 14, tá?
Na questãozinha número 15, dá para você matar de acordo com a 14. Ele diz assim, ó, de acordo com o princípio da disponibilidade, a informação estará disponível sempre que for preciso. Bom, esse aspecto é de suma importância, né? Principalmente para sistemas que não podem ter falha na disponibilidade. Por essas falhas comprometem o serviço. Aí ele diz, assinala a alternativa que não garante o princípio da disponibilidade, né? Não garante o princípio da disponibilidade. Aí vamos lá. No break, garante alguma coisa, o princípio da disponibilidade. Firewall, garante. Backup, garante. Aí vem lá, assinatura digital. Então, ó, o que é que ele diz aqui, ó? Assinale a alternativa que não garante o princípio da disponibilidade. Lá no começo ele diz o seguinte, que de acordo com o princípio da disponibilidade, a informação estará disponível sempre que for preciso. Esse aspecto é de suma importância, principalmente para sistemas que não podem ter falhas na disponibilidade, pois essas falhas comprometem o serviço. Assinala a alternativa que não garante o princípio da disponibilidade. Então, ó, backup. Se eu faço um backup, vai estar lá disponível? Vai, né? Vai estar lá disponível. Firewall, né? O firewall ele pode ser de rede, software, ou pode ser um firewall físico. Pode ser um firewall físico, né? A gente pode ter um firewall, né, de bloqueio. Então, na minha empresa, eu tenho lá um firewall de bloqueio, a qual os funcionários não podem acessar sites que contêm palavras pornográficas. Está lá disponível o firewall? Está lá disponível. Né? Está lá na sala lá do TI. Tá? No break, está disponível? Está disponível. Agora, quando ele fala assinatura digital, não, a assinatura digital não vai estar disponível, né? Porque a assinatura digital é uma coisa pessoal. Então, por exemplo, se Beto tem um token dele como advogado, né, não vai estar disponível para mim. Vai estar disponível para Beto, quando ele assim necessário, usar, se ele achar necessário e for usar. Tá? Então, nesse caso, ele diz assim, ó, assinala que não garante o princípio da disponibilidade. Então, que não garante aqui seria a assinatura digital, né? Porque a assinatura digital é uma coisa pessoal, não tem que estar disponível, né? Então, esse tipo de assinatura, que é um tipo de assinatura eletrônica, né? Ela garante o quê? A autenticidade, e não a disponibilidade, né? Então, ele garante a autenticidade, a integridade, e ele valida, né? Ele valida os documentos eletrônicos, né? Por meio dessa criptografia. Entendeu? Então, nesse caso aí, ficou fácil, porque ele pede assim, o que não garante o princípio da disponibilidade. Então, só não restou aí a assinatura digital. Certinho? Vamos para o próximo aí, ó, o 16. Que diz o seguinte, o 16. Que, em segurança da informação, a criptografia de chave simétrica, tá? Simétrica, ela é utilizada para garantir o quê? Os requisitos básicos de segurança, né? E aí ele diz assim, quais são esses requisitos básicos de segurança? Confidencialidade, disponibilidade, integridade, autenticidade ou não repúdio. Se você lembrar daquela questãozinha lá atrás, de Maria, ela queria mandar um e-mail somente para uma pessoa, né? Somente para ele. Aí você vai se lembrar, né? Que quem era o cara? Era João. E a resposta disse lá, que ela vai usar quem? A chave pública de João, né? Porque somente João vai abrir, vai descriptografar. Então, nesse caso, lá atrás, naquela questãozinha, você matou essa. Lá ele fala de quê? Da confidencialidade. É uma coisa confidencial de Maria. Ela quer mandar lá um e-mail para João lá, né? Só João vai poder abrir, descriptografar e vai abrir. Então, nesse caso, como ele diz aqui, ó, que em segurança da informação, a criptografia de chave simétrica, ela é utilizada para garantir o requisito básico. O requisito básico seria o quê? A confidencialidade da mensagem, né? Então, nesse caso aqui, ó, letra A, né? Aí ele diz na letra B, disponibilidade, não seria o caso, por quê? Porque a disponibilidade, ela pode ser apagada, né? Ele diz lá, ó, criptografia de chave assimétrica utilizada para garantir o requisito básico. Então, disponibilidade não seria o caso, por quê? Porque a disponibilidade, ele pode ser apagada. Está disponível, mas qualquer pessoa pode chegar e apagar,
né? É igual, por exemplo, eu citei lá atrás o exemplo do autoatendimento do telemarketing, né? Perdeu o cartão, liga essa hora, tá? Quer dizer, se você pegar lá uma pessoa lá e, coincidentemente, porque isso eu acho que é 1 em 1 milhão que isso acontece, você pegar um atendente que lhe conheça. Eu acho que isso nunca aconteceu, né? Mas digamos que a pessoa disse, mas seu nome, moça, aqui é Natália Grazielli. Natália, só conheço uma Natália Grazielli, que é da Ciclomoto. Diga aí seus dados, diga aí seu CPF, aí passa tudo da Natália. Ela pode ir lá, pagar lá, ou fazer alguma alteração. Ela está disponível para ela, né? Então não seria o caso, né, da disponibilidade. Aí ele vem a integridade. Mas a integridade, ele garante a informação, né? Ela não foi modificada, né? No caso, a assinatura digital, nesse caso, seria assimétrica. Não simétrica, conforme fala o enunciado, né? E a autenticidade seria a assinatura digital, né? Coisa autêntica, que assinou lá, né? E o não repúdio também seria uma assinatura digital, né? Porque o não repúdio justamente é você não repudiar aquilo que você que você é. Então, por exemplo, se eu sou Emerson, né, CPF tal, então não tem repúdio. Né? Eu estou afirmando que eu sou isso, eu sou Emerson com CPF tal. É assim que ele funciona, tá? Ele não tem assim um não repúdio, ele funciona dessa forma. Então, sobrou para a gente, conforme ele diz aí, ó, como ele fala em chave assimétrica, né? É um requisito básico da confidencialidade. Tranquilo? E aí, na nossa questãozinha número 17, ele fala o seguinte, que segundo Machado, em 2014, o princípio fundamental da segurança da informação, que é definido como a garantia de rigor e confiabilidade das informações e sistemas e dão ocorrência de modificações não autorizadas de dados Então, ele fala confidencialidade, disponibilidade, resiliência e integridade. Então, pelo enunciado, eu acho que já dá para a gente matar aí, né? Porque, ó, o princípio fundamental de segurança, que é definido como a garantia, tá, de rigor. Garantia de rigor. Travou, voltou. Voltou. Ó, o princípio fundamental de segurança da informação, que é definido, tá, como a garantia de rigor e confiabilidade das informações, né? Ou seja, se ele me garante lá o rigor e a confiabilidade das informações, tá? Você vê que lá na letra A ele bota confidencialidade para enganar você. Nesse caso, né, ele lá, ele garante o rigor e a confidencialidade das informações, tá? E sistemas e da não ocorrência de modificação não autorizada. Então, se você não consegue modificar, você garante o quê? A integridade. Você garante a integridade. Tá? Se você, vou dizer aqui, ó, se você garante, né, garante aqui, ó, que não seja não seja modificada, né, modificação não autorizada de dados, né? Você garante lá em cima a confidencialidade, né, quando ele fala lá. Nesse caso seria a integridade, né? Uma coisa íntegra que não tem como ninguém alterar nem modificar, tá? Tranquilo? Pessoal, eu sei que essas questãozinhas, ela é muito, no começo, ela é muito complexa, né? Como eu falei para vocês há poucos instantes. Mas aos pouquinhos a gente vai se identificando aí com a segurança da informação aí, né? Vocês já se familiarizaram com os malware, né? Com o ransom, com o Trojan, com o Worm, isso aí já foi anotado. Mas essa questão de integridade, disponibilidade, né? O SIDA, o DICA, é meio chatinho no começo. Mas é necessário a gente aprender, pelo menos o básico deles. Tá? E eu tenho certeza que vocês, só pelo enunciado, vocês conseguem matar aí. Tá? Às vezes surge uma dúvida, né? Entre uma questão tal, de uma letra tal, você fica meio em dúvida, mas com fé em Deus vai dar certo. Aqui para as nossas 12 aulas a gente consegue ajustar e vocês pegar o fio da meada, tá? Não se assustem não, tá? Isso é normal. Hoje a primeira aula sobre isso aí é meio chatinho mesmo, tá bom? Bora aí na nossa questãozinha número 18, que fala o seguinte, na questãozinha 18, que em uma empresa ocorreu um incidente de segurança no qual uma das contas de e-mail de seus funcionários foi comprometida, tá? Foi comprometida.
e começou a enviar diversos e-mails de spam para todos os endereços cadastrados da sua lista de contatos. E ele fala o seguinte: durante a análise do ocorrido, um analista de segurança concluiu que a conta não foi comprometida por infecção de malware na máquina, mas sim que o próprio usuário havia inadvertidamente disponibilizado sua senha para o atacante após clicar em um link, tá? Em um link malicioso que havia recebido, né? Aí ele fala: assinala a opção que indica a técnica usada nesse ataque e um endereço de seu uso. Ó, essa aí ficou fácil, né? Essa aí ficou fácil. Por mais que ela for uma questãozinha extensa, né? Dá até para ler, dá até preguiça. Mas aí ficou fácil. Por quê? Ó, lá em cima diz o seguinte, ó. Vou trazer para cá. Que em uma empresa ocorreu um incidente de segurança, no qual uma das contas de e-mail, ó, pelo e-mail o cara já fica ligado. Aí diz: seu funcionário, ele foi comprometido e começou a enviar diversos e-mails, tá, de spam para todos os endereços cadastrados na sua lista de contatos. E ele diz o seguinte: que durante a análise do ocorrido, um analista de segurança concluiu que a conta não foi comprometida, tá? A conta não foi comprometida por infecção de malware na máquina, mas sim que o próprio usuário havia inadvertidamente disponibilizado sua senha. Ele disponibilizou a senha, né, para o atacante após clicar em um link malicioso. Aí você lembra lá do link malicioso? Quando você clica, ele direciona você para outro site e ele pesca. Então, se ele pesca, aí você já sabe qual seria, né, a resposta. Se ele pesca, ele é um phishing aqui, ó, tá? Então, essa manobra de ficar enviando e-mails e tal, isso é tudo uma engenharia social, tá? Aqui, ó. Então, quando ele falou lá que ele inadequadamente ele disponibilizou sua senha, né? E aí alguém clicou lá no e-mail, ele foi direcionado, né? Ele recebeu um link malicioso. Então, por essa resposta aí, você já marca ali a letra D aqui, ó. Ele foi bem claro aqui, ó. Após clicar em um link malicioso. E ele recebeu. Ou seja, o link direcionou ele para outra página e pescou os dados dele. Então, fica ligado. Se ele pesca, ele é um phishing. Tá? Se ele pesca, ele é um phishing. Então, foi trabalhoso até para ler, mas pelo pescar aí, pelo link malicioso, já matou a questãozinha. De boa aí. Beleza? Vamos para a questãozinha número 19. Questãozinha número 19. Que diz o seguinte: a área de segurança do TJ do Mato Grosso do Sul utilizou uma ferramenta automatizada para procurar vulnerabilidade nos ativos de rede do tribunal. Aí diz o seguinte, que a ferramenta gerou um relatório que foi entregue para a área de infraestrutura e redes. Aí diz o seguinte, que esta, após analisar o teor do relatório, agradeceu a atitude proativa da área de segurança, mas decidiu não adotar nenhuma ação no momento, por estar atuando em outra atividade prioritária. Aí diz o seguinte, que a decisão da área de infraestrutura e de redes estaria correta se as vulnerabilidades registradas, dos pontos. Letra A, estivesse presente na avaliação e teste de segurança, realizado durante o processo de avaliação de risco e ressurgissem. Na letra B diz o seguinte, que representassem zero day, né? Razão pela qual não precisaria ser tratado com prioridade. Na letra C diz o seguinte, que representassem uma falha de configuração, tá? Crítica que a equipe repararia assim que é possível. E na letra D diz o seguinte, que ele representassem falso positivo em decorrência de uma configuração requerida por seu ambiente, tá? Em seu ambiente. Então, o que acontece?
que a área lá de segurança lá do tribunal, né, ele utilizou uma ferramenta para automatizar, uma ferramenta automatizada para procurar vulnerabilidade na rede, né? E essa ferramenta gerou um relatório, né? E esse relatório, como diz lá a questão, ele foi entregue à área de infraestrutura e rede do tribunal. E aí, após o pessoal lá analisar o relatório, agradeceu, né, a atitude lá proativa da área de segurança, mas o que a gente decidiu? Que naquele momento eles não iam adotar nenhuma ação, até porque eles estavam atuando em outras atividades com mais prioridade. Vê que merda, né? O cara fez um favor de criar uma ferramenta, né, para procurar onde estão as brechas. Esse que foi criado criou um relatório. O cara chega lá para a equipe de rede e diz assim, ó, toma aqui, ó, agora é com vocês. Simplesmente a equipe de rede disse que agradeceu, mas disse assim, ó, nesse momento a gente não vai adotar nada não, a gente está trabalhando aqui em outra atividade que tem mais prioridade. Vê que merda danada. Aí diz o seguinte, que a decisão da área de infraestrutura estaria correta se as vulnerabilidades registradas, né, estivessem presentes na avaliação interna de segurança. Tá? Que é isso que faz diariamente justamente o pessoal de infraestrutura de rede, isso qualquer empresa. Tá? Então, a letra B diz que representasse o zero day. Né? O que seria o zero day? Seria o dia zero, né? Seria o dia zero, né? Como o próprio nome diz, né? Razão pela qual não precisasse ser tratado com prioridade. Então, esse rapaz, o relatório aqui, o que trouxe para mim não é prioridade, não vou parar o que estou fazendo. Tá? Na letra C, diz que o seguinte, que esse relatório ele não representou nenhuma falha de configuração crítica, que a equipe tivesse que reparar, né, assim que possível. Né? Então, ela continuou fazendo lá o que ele disse lá, a prioridade. E a letra D é o seguinte, que representasse falsos positivos em decorrência de uma configuração requerida por seu ambiente. Então, ó, a letra A a gente vai cortar, né? A letra A a gente vai cortar, tá? A letra B também vamos cortar. Tá? Não vem ao caso aí o que está no enunciado. Tá? Sobraria para a gente a letra C e a letra D. Nesse caso, também vou cortar a letra C e vou marcar a letra D e vou explicar a vocês. Tá? Como eu disse a vocês, o setor de infraestrutura, ele decidiu naquele momento agradecer e não adotar nenhuma norma lá, como eu disse lá, não adotar nenhuma ação. Por quê? Porque eles estavam atuando em outras atividades. Tá? Em outras atividades. Então, naquele momento, né, para eles terem tomado aquela decisão, ele entendeu que aquele relatório ele representou falsos positivos em decorrência de uma configuração requerida por seu ambiente. O que significa isso? E quando você tem uma ação, tá, que ela é legítima, só que ela é dado como ilegítima naquele momento, né? Coisa fácil de consertar, Então, naquele momento, pelo relatório, ele disse, ó, bicho, beleza, obrigado aqui, mas isso aqui não tem grande importância, não. Isso aqui é uma coisa legítima, né, porque está no papel, isso aqui pode acontecer. Mas, nesse momento, eu estou tratando de uma atividade com prioridade. Tá? E, nesse caso aqui, para mim, ela deixa de ser legítima, ela passa a ser ilegítima. Por quê? Porque isso aqui é uma coisa fácil de resolver. Né? E eu posso resolver isso amanhã. Entendeu? Então, nesse caso, quando o relatório apresentou falsos positivos, né, em decorrência dessa configuração. Tá? Por quê? Porque você, diante dessa ação, ela é legítima, mas se ele naquele momento decidiu, a equipe lá é a equipe de segurança, né, como ele fala lá, a equipe de segurança. Ou seja, a equipe de segurança, ele não tem um conhecimento técnico que a equipe lá de infraestrutura e de rede tem. Né? Então, como eu disse a vocês, ele agradeceu lá, aí ele falou, beleza, esse caso aqui, nesse momento aqui, é uma ação legítima que vocês fizeram, mas não tem tanta importância, né? E aqui é uma coisa fácil de resolver. Amanhã a gente resolve isso aí. Entendeu? É por esse motivo que essa letra D é a resposta mais adequada para essa questãozinha aí. Tranquilo? Vamos passar para a nossa última questãozinha aqui. Tá? Tá todo mundo cansado aí, amanhã é feriado, né? Sextou amanhã. Então, nossa última questãozinha diz o seguinte, né? Sobre os ataques a redes de computadores. Considere a seguinte afirmação. Esse ataque tem a habilidade de introduzir pacotes na internet, tá?
com uma fonte falsa de endereço. Vê que bronca. Uma fonte falsa de endereço, sendo conhecida como, né? Como. Tá aqui uma interrogaçãozinha. Aí ele disse, é uma das muitas maneiras pelas quais o usuário pode se passar por outro, tá? Aí ele diz, marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna da afirmação. Aí vamos lá. Aí ele diz na letra A, ataque smurf. Já ouviram falar desses ataques smurf? Na verdade, é o seguinte, o que significa o ataque smurf? Ele é um boot, ele altera o protocolo, tá? Elimina até derrubar o servidor, que é aquele famoso ataque de DDoS. Aí eu disse a vocês lá atrás que deu um exemplo do Detran. O cara fica atacando, que é o ataque, fica atacando, né? E aí você lembra daquele desenho Smurf, né? Tem os Smurf, os azulzinhos, todo em banda ali, eles ficavam atacando, até tinha aquele cara lá, o Gargamel, né? Então, o ataque Smurf, ele vai ficar tentando atacar o servidor até derrubar, né? E não é o caso. Ele diz ali o seguinte, que esse ataque tem a habilidade de introduzir pacotes com a fonte falsa de endereço. Não tem nada a ver de derrubar o servidor, né? Então, a gente já vai eliminar isso aqui, tá? A letra B, ele fala em navegação de serviço, né, o DOS. Na verdade, navegação de serviço DOS é o boot, né, quando você inicializa a máquina, entendeu? Então, também não é o caso lá, né? Na letra C, ele diz fragmentação de pacote IP, né? Então, o que significa isso aí, nesse caso? Pacote IP. Nada mais nada menos que um boot para levar o DOS, né? A navegação. Então, ligou a máquina, né? Não, quando você liga a máquina, você dá o boot. Então, nesse caso, a inicialização, ele leva até quem? Até a navegação. Inicializou, ele vai até para navegar. Até chegou na área de trabalho, e aí daí ele vai começar a navegar. Entendeu? E aí, o que sobraria para a gente aí? Sobraria para a gente aí a letra D e a letra E, né? A letra E ele fala que é varredura. Não, mas se o cara está dizendo que ele introduz pacote na internet, né? Com a fonte falsa, né? De endereço. Então, nesse caso, o que é que a gente acontece? Você aprendeu lá atrás na aula de rede, você aprendeu o seguinte, que toda máquina, quando ela é ligada, tanto numa rede cabeada ou numa rede Wi-Fi, você ganha o quê? Você ganha um cara chamado IP, que é o protocolo de interconexão, né? Então, a máquina não é conhecida, não, a máquina entrou um Ace, entrou um Lenovo, entrou um Dell, não. Entrou uma máquina com IP tal. Então, é assim que ele funciona. Então, o cara está dizendo lá em cima que esse tipo de ataque tem a habilidade de introduzir pacotes com a fonte falsa de endereço, né? E aí depois ele diz o seguinte, que uma das muitas maneiras pelas quais o usuário pode se passar por outro, ou seja, o cara pode pegar, né, aquele IP, o cara hackeou aquele IP e ele pode se passar, né? E aí ele pode se passar com aquele IP dizendo que, ó, eu sou do órgão tal, tá? Então, nesse caso aqui, essa resposta seria IP spoof, tá? Seria IP spoof, que ele vai alterar o IP da máquina. Ele não diz ali, ó, e ele aqui, ó, o usuário pode se passar por outro, tá? Quem é o usuário? O usuário que está na internet, né? Nas redes de computadores lá, nas redes. Então, ele nada mais, nada menos, ele vai conseguir alterar o IP da máquina, o e-mail, tá? Alterando lá o cabeçalho, tipo de um banco, né? Ele pegou aqui o e-mail, descobriu que esse IP aqui é o IP do servidor da Caixa Econômica. Ele vai lá, pega, né? Ele vai mascarar, vai pegar o IP e vai começar a mandar os e-mails para casa, os e-mails particulares. Ó, você precisa clicar aqui para atualizar seu cadastro. E a pessoa sem conhecimento vai lá, clica lá, atualiza. Ou seja, ele alterou o e-mail da máquina, né? Ele mascarou. Ele sabe que o e-mail do servidor da Caixa é tal, ele pegou, mascarou no computador dele, em qualquer lugar que ele esteja, e saiu mandando os e-mails para os usuários. Entendeu? Então, meu povo, é nossa questãozinha, spoof, se passa por outro, justamente, só que ele usa o IP. Eu uso o IP. Certo? Então, meu povo, finalizamos aqui nossas 20 questões de segurança da informação. É chato? É chato. Cansativo? Demais. Né?
Eu dou por visto como a Carmina deve estar aí. Ave Maria, que essa aula hoje foi chata, foi complicado. Mas, infelizmente, a gente precisa ter um conhecimento disso aí, né? E aí, os próximos vão vir melhores, que é navegador de internet, que todo mundo gosta, próximo assunto, aí fica de boa, tá? Então, eu quero agradecer aqui. Nosso tempo aqui ó, hoje foi bonzinho, 1 hora e 50 minutos de aula, bom demais, né? Com todo mundo participando, todo mundo participando. Alain, meu filho, obrigado aí, viu, pela participação aí. Isael, obrigado pelas perguntas, tá? Sua dúvida poderia ter sido de algum outro colega, e aí já esclareceu todo mundo, né? Betão, como sempre, na correria, mas aqui presente com a gente. Ivan também, valeu, obrigado por tudo aí. Vanessa já deu uns 10 cochilos aí, mas ficou junto aí na telinha, tá? Ficou junto aí na telinha. Natália também deu uns cochilos, mas tá aí. Tá, já botou a menina, já fez o leite da menina, botou para dormir, mas voltou. Então tá todo mundo aí de parabéns aí. Beleza? Então, ó, amanhã eu vou soltar para vocês aqui no grupo aquele exercício lá, bônus lá, com 10 ou 12 questõezinhas. Beleza? Tentem fazer e depois eu mando lá o gabarito lá. Mas eu tenho certeza que vocês vão sair muito bem lá. Fechou? Bom feriado para todo mundo aí. Fiquem com Deus aí. Viu? Boa noite. Até Boa quarta noite. que vem. E desculpa Valeu. aí, quando eu subi ligeiro, chegando do motel, quando eu entrei em casa, abri a câmera aqui, rapaz. Só fui tirar a roupa aqui, pra não perder a explicação. Eu nem percebi, Betão, mas tá de boa, pô. Você é de casa. Valeu, irmãozão. Betão, forte abraço aí, viu? Fica na Um paz. abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Show de bola.